Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do LAC Concurso. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma aula de revisão específica para o concurso do BB 2015. É uma aula sobre a resolução 3849 do Banco Central, tá certo, galera? Pode ter certeza do seguinte, todas as vezes que no edital, todas as vezes não, a maioria das vezes, eu estou falando um pouquinho da minha experiência de concurseiro profissional, o examinador perde uma resolução, né? E quando você olha o conteúdo programático, né, a resolução, tem pouquíssimas resoluções, essa resolução que é pedida, o que acontece? Ela passa a ser uma resolução, passa a ser um assunto potencial na sua prova. Este assunto, tá, a resolução 3849, ela vem regulamentar, ela vem regular a atuação das ouvidorias nos bancos, né? Ou seja, é um assunto bastante importante. Todos os bancos hoje são obrigados a constituir esse canal de comunicação e você pode ter certeza que a cabeça do examinador fala, puxa, aqui é uma bacana, né? É bom fazer uma questão sobre esse assunto. Ó, detalhe, cara. E para o examinador é muito bom, é muito interessante fazer uma questão de uma resolução. Você sabe por quê? A questão ela sai do plano subjetivo, tá certo? E vai para o plano objetivo, concreto, real, porque ele vai se basear em um único instrumento, não é isso? Por quê? Porque as questões de atendimento, as questões de técnicas de vendas, né? Você tem aí diversas teorias e muitas dessas teorias elas estão se contradizendo uma ou outra, então fica muito mais fácil. Bacana, gente? Então vamos lá, vamos fazer as questões que o professor separou. Infelizmente, nós não temos muitas questões da resolução 3849, né? Mas as pouquinhas que nós encontramos, nós vamos responder. Só para fazer para você uma pequena introdução, né? A resolução 3839 do Conselho Monetário Nacional, tá certo? Ele fala o seguinte, qual que é a ementa? Olha só a ementa. Dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Então aí, essa resolução, primeira coisa para o aluno concurseiro, tem que saber que trata de ouvidoria. Se você já sabe, você acerta algumas questões. Ouvidoria, o que é ouvidoria? Ouvidoria é o canal de comunicação onde vai estar ouvindo os clientes. Lá você pode fazer reclamações, lá você pode fazer críticas, sugestões, etc, etc, etc. Né? O professor, eu utilizo muito esse veículo de comunicação das ouvidorias. Confesso que eu usava mais a questão da ouvidoria lá, do sistema de telefonia, né, da Anatel, só que hoje em dia eu não uso mais da Anatel porque você abre lá a porcaria da ocorrência e o cara, né, não dá muito retorno, as operadoras fazem o que querem com a gente, infelizmente tem que recorrer mesmo à justiça, né. Bacana, galera, então vamos lá para vocês aqui, 3 questões que o professor separou sobre a ouvidoria, as ouvidorias das instituições financeiras, resolução 3849, legal? Vamos lá. FCC 2011, Banco do Brasil Escriturário. A resolução número 3849 de 2010 dispõe que as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem instituir componente organizacional de... Gente, é muito fácil. Se você ler a ementa da resolução, você vai saber. Essa resolução, isso aqui é básico, o cara que vai fazer concurso aí para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, tem que saber que essa resolução trata da ouvidoria, né? Ouvidoria, então já encontramos aqui a primeira alternativa da questão, a questão é letra E. Alternativa E, está aí o gabarito. Professor, é aquele nosso famoso, professor, reforço pedagógico. Está aqui a ementa da resolução, vou ler para vocês mais uma vez. Ó, olha como o examinador fez um Ctrl+C e um Ctrl+V. E esse padrão aqui da FCC, você pode colocar na cabeça que a Sans-Gran-Rio também tem muito parecido esse padrão. Ó, dispõe sobre a instituição de componente organizacional de ouvidoria, pelas instituições financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Bacana, galera? Vamos agora para a nossa próxima questão. FCC 2011, Banco do Brasil, cargo de escriturário. Olha só.
A Resolução 3849 de 2010 dispõe sobre as instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco do Brasil, que tenham que tenham como clientes pessoas físicas ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da legislação própria. Devem instituir um componente organizacional de ouvidoria com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre essas instituições. Né? Tá aí. É para você completar. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? O que eu vou falar para vocês? Mais uma questão sobre a Resolução 3849. Eu quero chamar vocês a atenção o seguinte: todas as questões desse assunto, da 3849 da resolução, todas elas, né? Todas elas que nós iremos fazer, e todas que irão cair na sua prova, se Deus quiser, na sua próxima prova, esse assunto vai estar lá e você já vai ter vantagem competitiva. Todas elas têm uma característica em comum, você sabe qual que é? Elas são Ctrl+C e Ctrl+V da resolução. Ou seja, você está na fonte direta da elaboração dessas questões. É só você ir lá, estudar, fazer aquela leitura concentrada que você acerta. Por exemplo, nesse comando aqui da questão, vem comigo aqui, dispõe sobre substituição de componente organizacional. Olha só, o examinador já no comando da questão já utilizou o próprio texto. Tá certo? Dispõe, olha só, dispõe que as instituições financeiras que tenham componente, aqui, cara, organizacional, ouvidoria, tá aqui para você, galera. Tá aí. Professor, e aí? Aí eu falo para vocês que essa questão aqui, ela foi retirada do artigo 1º da resolução. Vou ler esse artigo 1º para vocês, depois a gente volta de novo. Olha só o que o cara fez. Olha o artigo 1º aqui. Olha o comando. O que o examinador fez, né? O examinador fez o seguinte. Ele pegou, olha só, tá? Esse artigo 1º aqui, tá certo? E colocou no comando da questão. E esse Ezinho, é para você encontrar lá, os clientes e seus usuários e seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Eu vou voltar aqui. Rapaz, deu certinho aqui, Letra B, os clientes e usuários e seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Professor, fala sério, você riscou aqui já planejando. Não, é sério, eu não fiz isso não. Olha aí, deu certinho, cara, Olha como faz a questão. Então essa aqui é a resposta é a letra B. O moral da história, ela foi retirada 100% do artigo 1º, gente, artigo 1º aí da resolução. Assim foi essa questão, assim serão as outras, né? As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil que tenham clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas classificadas como microempresas na forma da legislação própria devem instituir componente organizacional de ouvidoria com a atribuição de atuar como canal de comunicação entre essas instituições e clientes e usuários e seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos. Olha só, então essa questão aqui é a letra B, moral da história, ela foi retirada 100% do artiguinho 1º. Gente, papo sério com vocês, dica de concurseiro profissional. Normalmente, os primeiros artigos são aqueles cobrados pelas bancas de concurso. Então, vocês aí dão uma atenção especial até o artigo 5º aí, 3º, 4º, 5º da lei aí, da resolução, não só da resolução, mas de outras matérias também, onde são cobrados esses assuntos. Bacana, galera? Fechou? Então aí vamos para a nossa próxima questão, né? Questão da FCC 2013, Banco do Brasil, cargo de escriturário. Mais uma vez, vamos fazer uma questão aí sobre a resolução 3849. A resolução 3849, o aluno tem a obrigação de saber que é o seguinte, né? Que é a resolução que trata sobre o componente organizacional da ouvidoria. Então vamos lá para o comando da questão. Um cliente do banco ZZY enfrenta um problema referente à tarifação indevida sobre o seu extrato bancário. Sem solução para a questão, resolve encaminhar sua reclamação à ouvidoria do banco,
que segue rigorosamente as determinações contidas na resolução do Conselho Monetário Nacional 3849, de 25 de março de 2010, que dispõe sobre as ouvidorias das instituições financeiras, ok. Segundo esta resolução, caracteriza corretamente a ouvidoria. Então aqui ele fez um comando aqui, né? Esse aqui é um texto meramente ilustrativo, tá? Só para você entrar no assunto, né? E o comando da questão está aqui, né? Ele fala, ele quer o quê? O que caracteriza a ouvidoria? Então vamos encontrar aqui o que caracteriza. Letra A. A ouvidoria tem a atribuição de receber as reclamações dos clientes? Tem. E usuários de produtos e serviços do banco? Tem. Mas não a de lhes dar qualquer tratamento formal? Está errado. Tudo que chega lá tem que dar o tratamento formal, né? Letra B. O banco não, cara, tudo que tiver não, você pode ter certeza que está errado. Não tem a incumbência de garantir o acesso gratuito aos clientes e usuários de produtos e serviços ao atendimento da ouvidoria? Não se pode cobrar pelo serviço da ouvidoria. Lá está escrito lá, cara. C. A ouvidoria deve informar os reclamantes o prazo previsto para a resposta final, o qual não pode ultrapassar 40 dias corridos. Olha aqui, está errado, porque lá são 15 dias corridos. Né? Professor, onde que está escrito está na ouvidoria? Vai lá, busca esse cara lá para vocês fazerem a leitura. D. A ouvidoria deve desempenhar a função de canal de comunicação entre o banco, seus clientes e usuários do produto e serviço corretamente. Professor, onde que está escrito esse cara aqui? Esse cara está escrito no artigo 1º da ouvidoria. Lá no artigo 1º da resolução 3849. Nessa resolução fala, como disse para vocês, sempre os primeiros artigos são cobrados. Então nós já temos aí a letra D, e eu quero que você aí, meu amigo, minha amiga, um desafio para você, busca lá dentro, quero saber qual que é, vai lá, busca qual que é o artiguinho que fala que são 15 dias, tá certo? E é vedado à instituição financeira expressar em seu estatuto ou contrato social o compromisso de criar, não tem nada a ver que é vedado. Então aí, uma questão muito fácil, muito tranquilo. Gente, em resolução, essas coisas, vocês não podem perder ponto porque é ponto dado, né? Tá aí, letra D, e vou mostrar para vocês, ó, a letra D fala aqui, ó, vou marcar aqui, ó, a ouvidoria deve desempenhar a função de canal de comunicação, ó, aqui, ó, atuar como canal de comunicação entre essas instituições e seus clientes, usuários, seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos, né? Bacana, meus amigos. Chegamos ao final de mais uma questão para a galera aí, né? E também chegamos ao final dessa mini aula de resolução de justiças, que foi focada em um assunto bastante específico, a resolução 3849, que trata do componente organizacional chamado ouvidoria, né? Encerramento, mensagem final, isso é importante. Se você pode sonhar com isso, você pode fazer isso, cara. Cara, se você sonha ser escriturário do Banco do Brasil, você consegue. Cara, você é escravo daquilo que você pensa. Se você pensa coisas positivas, você vai para frente. Pode ter certeza. Se você pensa em realizações, elas vão acontecer. É claro, só pensar e sonhar não basta. Tem que correr atrás. Forte abraço, fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.